2024. A edição anterior aí deixou aquele gostinho de quero mais, então chegou o momento, né? Essa entrevista aqui também tem esse objetivo aí de um convite para quem ainda não fez a sua inscrição, correr lá, porque as inscrições são limitadas aí num patamar bem alto, porque o objetivo é justamente superar o público de 2023. E o evento será no próximo dia 15. Para tratar de tudo isso, então a gente recebe Elisângela de Paula Kuhn, diretora executiva da De Paula Contadores. Bom dia, Elisângela. Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, ao Paulo, ao Moa, né? Todos que estão conosco aí. Um prazer estar nessa casa de novo. Nós que agradecemos. Eduardo Ferraz, pela primeira vez, consultor em gestão e liderança, um tema fundamental para empreendedores, para empresários, mas também para uma gama de profissionais aí que estão envolvidos nessa cadeia. Seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Elisângela, quais são as principais novidades então, né? A gente já enfatizou aqui que o objetivo é superar o ano passado, que já foi grande, já foi bem importante, inclusive toda a estrutura que foi montada lá, não só aquilo que foi abordado dentro das palestras, dentro da interação dos participantes, mas também foi criada toda uma estrutura especialíssima, digamos assim. É possível batê-la neste ano? Olha, Paulo, o desafio é grande, né? A De Paula tem, eu acho que assim, a audácia de fazer um evento desse, como o Moa falou, a gente quer entregar conhecimento e desenvolvimento, porque a gente acredita que isso é a única coisa que ninguém tira de ninguém. O resto é possível, de alguma forma, a gente perder. E a ideia da De Paula é trazer para o empresário de Foz, para a liderança de Foz, para o gestor da região, o que há de mais moderno do ponto de vista de gestão, as tendências de mercado, para que a gente possa elevar o nível de profissionalização das empresas da nossa região, porque há um caminho a percorrer em relação a isso. Então, o nosso compromisso é muito disso, né, de provocar um desconforto nos gestores, nas lideranças, para que os negócios melhorem, atendam melhor, sejam mais prósperos, tenham os melhores times. Esse é o desafio desse ano. E do ponto de vista tecnológico, falamos, né? A gente vai ter surpresas esse ano, né? Isso a gente tem uma felicidade aqui em Foz, né, Paula? As empresas de evento em Foz, se você confia nelas e dá autonomia, eles fazem maravilhas, né? E a gente tem parceiros, assim, super estratégicos, né? A convenção desse ano promete, não só em relação ao conteúdo, a gente vai tratar muito das principais dores, assim, dos negócios, mas também em relação a toda a estrutura em volta de um evento como esse. Teremos palestrantes renomados e com grande experiência nessas áreas que serão abordadas? Sem dúvida, né? A gente foi buscar pessoas que trouxessem conteúdo relevante, esse desconforto necessário que a gente sempre fala. E o Eduardo, que está aqui conosco, né? A gente aproveitou uma vinda dele aqui para Foz. Aliás, agradecer muito, porque a convenção ela é possível de acontecer em função de parceiros estratégicos que a gente tem, como a Somax Agro, que viabilizou a vinda aqui do Eduardo para a nossa convenção. Então, o Eduardo é um dos nomes, mas a gente vai ter a Renata Freire, que vai falar de hospitalidade, que essa cidade precisa tanto, a experiência do cliente. Nós vamos ter um talk show com vários profissionais falando rapidamente, 15 minutos, de assuntos relevantes para os negócios. E a gente ainda vai ter um super show, né, da doutora Rosângela, terapeuta, gratiluz, porque rir também é preciso, né, Moa? Né? Rir também é preciso. Então, assim, tem muita coisa, muito conteúdo, mas eu queria muito que nessa manhã vocês explorassem esse super palestrante aí, que é o Eduardo Ferraz. Legal, vamos a ele. Então, são 30 anos de experiência e com um tema aí bastante importante para todas essas áreas que a Elisângela citou, inclusive na sua palestra, que será abordada a gestão e liderança para alta performance. Pode traduzir um pouco para nós aí, dando uma palhinha já da sua fala no evento? Vamos traduzir do grego para o português aqui. Isso. Então. Para simplificar, quando a gente vai falar sobre liderança, muita gente pensa num bicho de 7 cabeças, né? Grandes empresas com
10 mil, 20 mil, 100 mil funcionários, com toda a estrutura de recursos humanos, com 4, 5 psicólogos, um departamento gigante. Só que a realidade de 99,3% das empresas no Brasil não é de empresas gigantes. Então parece que todo livro que a gente lê, toda palestra que a gente ouve, as pessoas falam de liderança como se fosse uma coisa enorme, né? Uma coisa gigantesca, monstruosa. E a maioria das pessoas que tem uma empresa com 3 funcionários, com 10 funcionários, com 20 funcionários, com 50 funcionários, fica olhando aquilo e vê lá o palestrante, ou o instrutor, ou o livro, parece estar falando grego. Quer dizer, isso aí não serve para mim. Eu não tenho estrutura para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para contratar um consultor para me ajudar na gestão de pessoas. Como é que eu faço para fazer isso por conta própria, sendo um pequeno empresário? Como é que eu, gestor, que não sou empresário, mas eu sou um gerente, eu sou um supervisor de uma indústria, de uma fábrica, ou eu tenho um pequeno negócio, como é que eu faço para melhorar o meu desempenho, o desempenho da minha equipe, o desempenho da minha empresa? Então, basicamente, o que eu vou falar na convenção da DePaula é desmistificar o que significa gestão para alta performance, mesmo para pequenos e médios negócios. Você é autor de alguns verdadeiros best-sellers, né? Porque a gente é do jeito que é, vencer é ser você, seja a pessoa certa no lugar certo, muito sugestivo para o momento. O que desses livros estarão nessa sua fala? Aqui como você pediu aqui, uma palhinha, a abertura aqui vai ser a seguinte. Primeiro, vamos conceituar o que é alta performance. Então imagine aqui, nós estamos falando de uma emissora de rádio. Vocês imaginem que vocês compitam na região, sei lá, não tenho a menor ideia, mas 10 empresas de rádio. O que significa uma performance média? Se a gente pegar as 10 empresas que vocês competem por audiência, como em todo lugar. Se você tem uma padaria, a conversa é a mesma. Se você tem... Desculpe. Se você tem uma empresa, um escritório de contabilidade, é a mesma. Você compete com outros 5, com 10, com 15, com 20, assim por diante. Se você tem um hotel, você compete... Se você é um hotel 3 estrelas, você compete com outros 20 hotéis 3 estrelas na cidade. Se você tem um hotel 5 estrelas, você compete com 5 hotéis 5 estrelas da cidade, assim por diante. Se a gente somar o resultado das 10 rádios, dividir pelo faturamento e fazer um cálculo, a performance média é nota 5. Então, se você for uma empresa rentável, se você for uma empresa que sobrevive direitinho no mercado, você é nota 5. O que é baixa performance? É abaixo de 5, se é a tua média. E média do quê? Faturamento, número de funcionários, retenção desses funcionários, quanto tempo essas pessoas trabalham motivadas. Não é só o dinheiro. Quanto sobra de dinheiro no fim do mês, porque às vezes fatura bastante e não sobra nada, aliás, tem prejuízo. Então, quando eu digo performance média, é nota 5. Você sobrevive, você trabalha, você se esforça, mas você está dentro da média. O 4 está abaixo da média. E estando abaixo da média, você vai quebrar. Eu brinco que toda empresa dá sinais de fumaça. Uma empresa com pequeno sinal de fumaça é um indicativo de fogo. Uma empresa com 10 sinais de fumaça é um indicativo de incêndio. Ele ainda não aconteceu, mas ele acontecerá daqui 1, 2 ou 3, 4 anos. Para mim, o principal parâmetro tem relação com as pessoas que trabalham nessa empresa. Então vamos lá. O que é média performance? Nota 5. O que é uma performance acima da média? Nota 6. Você é um pouco mais rentável, você tem um pouco mais de ouvintes, você tem um pouco mais de anunciantes, você consistentemente está acima da média do mercado. Mas não é alta performance. A gente analisa e vocês viraram um 7. O que significa? Você é muito melhor do que a média, você tem muito mais perspectivas, você tem mais anunciantes, só que você ainda não está ganhando muito dinheiro. Não está ganhando, mas isso é questão de tempo. Daqui mais 1 ano, 2, lembra da história do sinal de fumaça? Sim. É o contrário. Você está com uma estrutura praticamente armada para ter alta performance. E o que é alta performance? É a partir do 8. Você é muito mais rentável do que a média. Você atrai com 8 muito mais talentos. Todo mundo quer trabalhar na sua empresa, ou no seu hotel, ou na sua empresa como a Somax, ou lá e trabalhar com a Elisângela, porque olha, eles são os líderes, eles são os rentáveis, eles são os bem-sucedidos. E empresas nota 8 atraem que tipo de pessoas? Que nota de pessoas? Pessoas nota 8. Então, vira-se o jogo de qualquer negócio quando você tem pessoas
consistentemente que produzem acima da média. Então, quem que é o profissional nota 8? É a mesma coisa. É mais trabalhador do que a média, mais inteligente do que a média, é mais estudioso do que a média, mais esforçado do que a média. Porque o conceito é o mesmo. Existem profissionais nota 5. O que é o profissional nota 5? Eu sou engenheiro agrônomo. Se você tem uma formação básica, se você tem 500 engenheiros agrônomos na região de Foz do Iguaçu, e a gente dividir esses 500 por performance, por qualidade, se fizesse uma prova para essas pessoas de 0 a 10, quanto essas pessoas ganham, qual é a perspectiva, se a gente dividir esses 500, você vai ter uma média 5. Onde é que você está nesse jogo? Como engenheiro agrônomo, como radialista, como empresário, como dono do seu negócio? Você é um 5, pessoa física. Você está na média. Se está um 4, sinal de fumaça para todo lado. Você vai perder o emprego, você vai ter dificuldade, você vai ter uma vida difícil. Eu sou um nota 6. Opa, você está acima da média. Eu sou um 7. Você está muito acima da média. Você já vai ser buscado pelo mercado, você vai ser disputado pelo mercado. Não, eu sou um nota 8. O nota 8 vão brigar por você a tapa. Porque você é um profissional de alta performance. E aí as pessoas, as empresas pequenas me dizem: Eduardo, mas como é que eu vou ser uma empresa nota 8? Eu só tenho 5 funcionários. Se nós estamos falando de uma padaria, esses seus 5 funcionários, você não está se comparando com uma padaria em São Paulo, uma padaria com 2.000 metros quadrados. Você está se comparando, a tua comparação é com a média dos teus concorrentes, é quem compra pão em outro lado. Como é que eu faço para ter uma padaria de alta performance? Se você tem 5 funcionários, você tem que ter um padeiro nota 8, você tem que ter as atendentes nota 8. Mas comparado com o quê? Com as outras atendentes, com os outros padeiros, com os outros empresários, com os outros contadores, que é uma empresa de contabilidade. Não se faz uma empresa nota 8 com um monte de gente nota 5. A gente faz uma empresa nota 8 com um monte de gente nota 9, nota 7, 7,5, 8,5, divide por tudo. E eu sei que uma empresa é uma empresa de alta performance, já é. 8 não é uma perspectiva, 8 é a realidade. Eu sou consistentemente melhor que a média dos meus concorrentes. E se eu ainda não sou, se eu sou um 7, eu serei, porque eu estou no caminho da alta performance. Basicamente, o que eu vou conversar na palestra que a gente está conversando aqui é isso, quer dizer, como chegar nessa alta performance sendo uma média empresa. O Eduardo, a Elisângela tocou num assunto fundamental da convenção, que é o conhecimento, né? Para fazer esse diagnóstico, para chegar a essas ponderações que você rapidamente nos apresentou aqui, o conhecimento é fundamental, mas ele precisa ser submetido à atualidade, à atualização sempre, né? Convenções como a da De Paula contribuem para isso. Quando você vai no médico, o que é a primeira parte? Você está doente, enquanto você chega no médico você fala assim: doutor, eu estou com uma baita dor de cabeça faz uns 3 meses já. Já pensou se o médico olhar para tua cara e falar: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma quimioterapia logo, vamos pensar no pior e vamos dar um jeito. Aí o cara sai fazendo a quimio. Ninguém faz isso. O que um bom médico vai fazer? É o diagnóstico. Então ele vai conversar 1 hora antes de pedir exames. Ele vai entender, até porque os exames podem influenciá-lo, os parâmetros equivocados podem influenciá-lo. Ele vai fazer um exame físico para ver se aquilo é mesmo, e só aí ele vai pedir uma quantidade grande de exames. E ele não vai te falar provavelmente é isso, provavelmente é aquilo, porque falta informação, falta diagnóstico. Quando você voltar com os exames, e baseado na entrevista e baseado no exame físico, ele vai te dizer: provavelmente ou com certeza você tem tal problema, e para esse problema o tratamento é esse. Por que numa empresa tem que ser diferente? Só que as pessoas gostam do pensamento mágico, né? Leia um livro e seja feliz. Assista uma palestra e resolva todos os seus problemas. Acho que você citou um ponto muito importante, que é essa questão do conhecimento e da média. Quando da pandemia, todo mundo empreender, reinventar. De repente o cara era só um padeiro e foi jogado para administrar uma padaria. O radialista, de repente, teve que criar um podcast, um blog. E aí ele usou da experiência, mas ele não tinha o conhecimento da gestão. E esse é um erro grave. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que ser empreendedora, mas quais são os parâmetros? Você está arrancando da onde? Não faz uma análise financeira, não faz análise de custos,
não faz análise da equipe que vai contratar, eu brinco o seguinte, é um apanhadão, é um juntadão. Junta com um amigo de infância, com um primo, com um colega de faculdade, soca todo mundo numa Kombi e vamos começar um negócio. Por isso que 90% dos negócios não vão à frente, eles quebram. Então, o diagnóstico, a análise, a avaliação, isso não é frescura, isso não é perda de tempo, isso não é burocracia barata. Se você não tiver um bom diagnóstico, eu sou consultor de empresas, eu não sou palestrante. Eu sou um consultor de empresas que dá palestras, e tenho muito orgulho de dar as palestras que eu dou. Mas é o meu 5º produto no portfólio. Em primeiro lugar, eu sou um consultor, eu sou um analista, e está aqui um dos meus clientes, o Fábio Bedin, aliás, eu contratei o Fábio há 29 anos atrás como trainee para vir trabalhar numa empresa no Paraguai. E ele montou uma outra empresa com 4 sócios há 15 anos atrás, e eu comecei junto com ele no 2º ano da empresa. E estamos juntos há 14 anos aqui. Então, o que eu digo para eles o tempo inteiro? Tudo começa com diagnóstico, tudo começa com análise, tudo começa com uma avaliação, para depois, uma vez feito o diagnóstico, que nem aquele bom médico, a gente definir ou sugerir, dar conselhos, um conselheiro, um consultor aconselha, quais os parâmetros ou o que fazer para atingir a tal da alta performance. E eu já vou dar um spoiler aqui. Não existe alta performance sem que a gente tenha as pessoas certas nos lugares certos. Muito bem. Ô, Elisângela, para a gente fugir do catadão, como o Eduardo falou, você precisa ter gestão, precisa ter conhecimento, informação, técnica, o rigor da norma aí para chegar ao diagnóstico preciso e tomar as medidas adequadas, né? Como é que a convenção pode ajudar esse empresário, esse empreendedor a tratar de todos esses assuntos para chegar àquilo que é o objetivo, né? Impulsionar os seus negócios? Como que isso funciona na prática? Qual é a contribuição que a convenção, com esse cabedal de assuntos tratados e especialistas, pode ajudar o empresário e o empreendedor? Paulo, o primeiro objetivo da convenção é provocar reflexão, né? Porque ter clareza de que tem que ter esse diagnóstico que o Eduardo falou, saber ter informação relevante. A gente conseguiu isso no ano passado, sabe? Foi impressionante quantos empresários, quantos clientes nos procuraram pós-convenção. Poxa, parecia que estava falando para mim, parecia que aquele palestrante me conhecia, né? Então, o primeiro propósito é provocar essa reflexão. A gente vê o cenário hoje não está fácil, não é só a nível de Foz, é Brasil, é mundo. As empresas perderam capacidade econômica, o mercado é muito mais competitivo, seja em qualquer mercado que você tiver inserido. E o empresário de Foz e da região, que é mais o nosso foco aqui, ele precisa saber disso, porque daqui a pouco ele não está nem vendo o foco de incêndio. Ele não está nem vendo a fumaça. E a gente percebe isso nos negócios em Foz, Paulo. Que o empresário sequer está vendo a fumaça e já tem lá 2, 3 focos. Então, provocar reflexão, ver que é possível. O Eduardo foi muito feliz aqui. Às vezes a empresa pequena acha que está tudo muito longe dela. Ou que ela não tem que fazer, ou que ela não consegue fazer, ou que é muito caro. E às vezes o maior investimento é tempo, é dedicação, é disciplina, não é nem recurso financeiro, entendeu? E eu acho que assim, é mais fácil fazer na pequena. Você pegar uma empresa com 500 pessoas, o juntadão de 500 e organizar, Eduardo, é mais difícil do que organizar um juntadão de 5, né? Então, assim, é isso que a gente quer com a convenção, ó. É possível, tem que fazer, porque senão você vai morrer, né? Então, a gente fala que assim, eu falava antes com o Eduardo lá e com o Fábio no escritório. Gente, é para dar chute na canela. O Eduardo falou que vai dar muito chute na canela. Vai deixar as canelas. Tem cara de bravo. As canelas tudo. Porque assim, precisa fazer, provocar, né? Dizer. E é possível fazer, porque a gente quer as empresas de Foz melhores, crescendo, mais competitivas, né? Reinvestindo na cidade, na região. Então, o que a gente quer lá no final é isso, né?
Porque a gente, o empresário, no caso, ele vive no olho do furacão, ele está pagando conta, ele está brigando com o contador, porque todo dia aparece o imposto, uma taxação nova, e às vezes você tem que acordar para isso daí também. Você tem que sair um pouco, deixa que o contador resolve, que as outras empresas estão fazendo, e analisar o mercado, que é mais difícil às vezes ainda, porque você está perdido no mercado, você só vê a coisa boa da outra empresa. O Instagram mostra lá o cara viajando, o cara curtindo. Por que eu não consigo ir a Santa Terezinha se o meu concorrente está lá em Miami, por exemplo? Então são detalhes também, né? Tem um conjunto de coisas, né, Moa? Então, assim, eu comparo a relação, por exemplo, com o contador com o casamento, né? Você pode escolher uma super pessoa para ser parceira da tua vida e construir uma história junto, e você pode escolher uma tranqueira, né? E virar a desgraça. Então, contador é a mesma coisa, né? Então, são escolhas, né? Eu acho que a gente vive um momento que o empresário tem que ter muito foco no negócio dele, aquilo que entender que ele não sabe fazer tudo, né? Ter parceiros e terceirizar aquilo que não é a praia dele é muito mais barato e eficiente. Então, assim, tudo isso a gente vai falar lá, né, na convenção. Então, provocar essa reflexão, dar caminhos, Paulo, né? Porque às vezes o empresário fica nessa situação. Moa foi muito feliz. A outra coisa que esse ano a gente está fazendo diferente, a gente está estimulando os clientes e os convidados a levarem suas lideranças. Ninguém faz nada sozinho, Moa. O empresário, às vezes, não tem força sozinho. Então, o Eduardo não vai falar só para o empresário, vai falar para o time dele também. O que é papel de cada um, né? Como é que eu posso ser a pessoa certa no lugar certo para fazer a diferença no negócio, né? Então, esse é um diferencial desse ano. A gente está estimulando os empresários a levarem as pessoas que ajudam a construir o negócio dele. Muito bem. Citar um pouquinho também o Fábio, que está no cantinho do pensamento aí, né, Fábio? Ali. Mas é importante que a Somax está nesse projeto, né, Elis? E mesmo a De Paula, com todo o seu know-how, conhecimento, também busca parceiros, porque um evento dessa magnitude tem custos, né? Trazer um palestrante, a questão do espaço, a questão do coffee break. Também tem essa questão das vezes você ter que abrir a sua planilha e falar, olha, preciso de apoio nesta situação, né? É legal falar isso, né? Porque o evento ele não tem custo para os clientes, para os convidados, para os empresários, mas obviamente a gente precisa viabilizar, né? O evento, e parceiros como a Somax são super importantes. Eles o ano passado tiveram conosco muito, assim, a gente até falou, será que para eles tem sentido? Tá, e eles vieram ano passado, esse ano são o nosso patrocinador diamante. Olha, então, assim, parceiraços mesmo. E é uma empresa que a gente acredita muito, né, que tem muita força no Paraguai, que agora está vindo aqui para o Brasil. A gente tem o maior orgulho de atender a Somax, quer ajudar eles a crescer muito aqui no Brasil, na nossa área, obviamente, né? E é uma empresa com sede em Foz, né? Que com potencial de crescer no mercado brasileiro inteiro. Então, a gente precisa também valorizar isso, porque, obviamente, eventos como esse têm custos, não são pequenos, né? A gente quer fazer evento a nível de São Paulo, das capitais, né? E por que não? Porque eu acho que Foz merece e a gente consegue trazer esse conteúdo. Então, assim, é muito trabalho por trás, né, Moa? Muito trabalho para fazer um evento desse. E a gente espera realmente que atingir o objetivo nosso, que o público esteja lá, que nossos clientes, nossos convidados, os empresários e suas lideranças compareçam, porque assim, é um movimento, né? É um movimento. A gente percebeu isso no ano passado. Tinha cliente me ligando, você tem que me atender hoje, Elis. Falei, não, hoje eu não consigo. Não, você alugou um apartamento no meu cérebro depois daquelas palestras, agora eu preciso que você me ajude a resolver. Mas isso é legal, né? Legal, importante. Como você falou, o evento busca exatamente busca provocar reflexões, né? E essas reflexões vão ficar pululando depois do evento, né? E as pessoas vão buscar ajuda, vão procurar informação, vão querer contato. Ô, Eduardo, a Elisângela falou de algo importante. Muitas vezes o empresário absorve todas essas informações, mas pode ter uma barreira de repassar isso para as suas equipes quando chega de volta à empresa, ao empreendimento, à instituição, né? Então, essa é um convite importante, né? Para que além do empresário, além aquela pessoa que ocupa um cargo de ponta, também as equipes participem do evento, né? Afinal, é mais fácil depois digerir todas essas informações e aplicá-las se houver um nivelamento das equipes. O princípio é exatamente o mesmo. Quando um
o único líder de uma empresa de 10 pessoas ouve o discurso, ele às vezes fica muito empolgado e quer fazer, mas ele tem 9 para convencer. Se ele levar 2, 3, 4 lideranças, ou às vezes não tem liderança, é uma empresa pequena, todo mundo é líder, todo mundo vende, todo mundo compra, todo mundo atende. Então, por que não vai levar essas pessoas para um evento tão bem desenhado? Eu estava ouvindo aqui quem vão ser os outros palestrantes, o cuidado que eles estão fazendo, estão esperando mais de 1.000 pessoas, num lugar excelente, com um ambiente impecável, com uma acústica, né? Quem fala em público precisa ter um ambiente impecável, o que eu vi dos vídeos. Então, a minha sugestão é leve as pessoas, convide as pessoas, traga as pessoas que você gosta, porque vai ser muito mais fácil convencê-las, e aqui no meu assunto, a falar sobre alta performance. E uma antecipação também das tendências de gestão que estão acontecendo, que estão sendo postas em práticas também. Esse é o ambiente ideal para beber dessa fonte. E aqui, só para encerrar, eu vou contar uma história rápida. E não é uma pegadinha, eu vou perguntar aqui para vocês. Quando o pessoal fala de alta performance como um bicho de 7 cabeças. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peru sobe em árvore? Estou perguntando para vocês 3 aqui. Não é pegadinha. Creio que não. Tudo piada e prédio, né? Vocês não entendem não, nada. Que ele voa, mas aí subir, acho que não. Peru sobe em árvore? Acho que não. Não? Não. Por mim, 71 não sabe. Depende. Se você pegar um peru pequenininho, uma árvore pequenininha, e conforme a árvore vai crescendo, o peru também vai crescendo, e você botar a escadinha, ele vai subindo. Depois você bota outra escadinha, ele vai subindo. Daqui a pouco, como todo bicho treinado, você coloca numa árvore média com 5 ou 6 degraus, e esse peru, claro que você tem que botar comida em cada degrau para ele subir para o próximo. Sim. Bem treinado, um peru entre 3 e 4 anos está subindo numa árvore de 2 metros de altura. Isso aí ganhou o prêmio Ig Nobel, isso é verdade, tá? Falta ter o que fazer da vida, é possível o peru subir em árvore. Aí vocês estão me olhando aqui, eles estão olhando com o olho arregalado, vocês não estão vendo. O que esse cara tá louco? Que assunto é esse? Bom, beleza. Consegui botar um peru de 8 quilos, 10 quilos a 2 metros de altura. A pergunta que eu faço é, pra quê? Você tá com o peru em cima da árvore. Pergunta número 2. Como é que ele desce? Não, eu arrumo um elevador, eu puxo. O que ele tá fazendo lá? O que eu quero dizer com essa metáfora? Tem muito peru em cima da árvore nas empresas. Você bota um primo, um cunhado, um parente, um irmão, um chato lá, o cara que entra, que não tem a menor aptidão, que não sabe fazer, que não é um trabalho, é um quebra-galho, é posto para sobrevivência, é o peru em cima da árvore. Então, dizem os meus clientes, né? Eu tenho a fama de exigente, para não dizer bravo, né? Porque eu sou extremamente exigente naquilo que eu falo. E a primeira coisa que eu falo, que eu chego numa empresa é, vamos tirar a piruzada de cima da árvore. Peru. Se você precisar de um bicho para subir em árvore, contrate um macaco, um gato, mas cachorro, peru e elefante não são os animais mais indicados. Cada um no seu quadrado. É isso. Muito bem. Elisângela, para a gente terminar, dá uma reforçada, data, local, como faz a inscrição, essa questão da gratuidade para clientes de Paula, o serviço completo da convenção da De Paula. Bom, a convenção a De Paula Com acontece dia 15 de outubro, aliás, o dia que a De Paula faz 54 anos. Parabéns. No Rafaim BR lá, a gente espera mais de 1.000 pessoas. É uma terça-feira, esse dia foi escolhido porque a gente fez uma pesquisa qual era o dia mais fácil para os empresários ficar o dia inteiro fora da empresa, e é a terça, então por isso terça-feira, porque a gente quer um dia dedicado a essas reflexões todas, né? E os clientes, basta fazer contato com a gente. Se algum empresário que não é cliente da De Paula tiver interesse, quiser participar, pode me procurar aí nas minhas redes sociais aí, que a gente vai dar um jeito de colocar quem tem interesse de aprender e fazer a diferença de gestão nos seus negócios aqui na nossa região. Empresários e empresas de todos os tamanhos. Exatamente. Grandes clientes de todos os tamanhos. Esses são os clientes da De Paula, exatamente. Muito bem. Elisângela, obrigado pela participação, pelas informações. Sucesso aí em mais uma edição da Convenção De Paula Contadores.
Obrigada e espero vocês lá, né? Estão todos intimadíssimos. Vamos sim, já. Vamos sim. O Alexandre já está responsável aí pela inscrição de todo mundo. Está ali na antessala já fazendo. Beleza. Obrigado, Elisângela. Eduardo, obrigado. Foi um prazer conhecê-lo, muitas informações. Me chamou muita atenção aí a metáfora do Peru. Tá num dos livros, inclusive. Legal, sucesso aí na sua palestra e no evento como um todo. Obrigado, Paulo, foi um prazer. Legal. É isso, Moacir, segue contigo. Muito bem, sempre um papo muito bom, esclarecedor. São 10 horas e 33 minutos, intervalo que chega e daqui a pouquinho mais assuntos para você no Marco Zero. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Cassino del Este. Cassino del Este. Muitos prêmios,